Oi, bem-vindo ao podcast de hoje com o tema Momento Ideal. Quantas vezes a gente já parou para pensar qual é o momento ideal para fazer alguma coisa? Às vezes a gente espera o momento ideal para poder agir, para poder crescer, para poder se desenvolver. Momento ideal para poder tomar aquela ação que a gente tanto quer, aquele sonho que a gente quer realizar, e a gente acaba não se movimentando porque a gente acredita que nosso contexto não é ideal, ou o momento não é ideal. A questão é que quando a gente entrega nossas vidas diante de Deus, nas mãos de Deus, Ele começa a trabalhar em nós de uma forma que nem sempre a gente vai compreender no momento, mas Ele vai preparando nossa estrutura para que no momento ideal as coisas aconteçam. Mas o momento ideal de Deus é diferente do nosso. O nosso momento ideal é quando a gente imagina que tudo vai estar perfeito, ordenadamente nas nossas mãos, para que tudo aconteça da melhor forma possível. E o momento ideal de Deus é quando Ele prepara a nossa estrutura para enfrentar o que Ele colocar nas nossas mãos. Nem sempre a gente consegue observar, compreender o momento ideal de Deus, porque muitas vezes Ele nos chama para algo que Ele vai mostrar só no meio do caminho, assim como Ele fez com Abraão. Ele primeiro falou para que ele saísse de perto da parentela dele e fosse para a terra que Ele mostraria. Ele não sabia para onde ele estava indo, mas Deus foi revelar somente depois que ele já tinha saído e quando ele chegou à terra. Muitas vezes a gente espera que Deus mostre tudo pra gente antes para ver se a gente quer aceitar ou não viver aquilo. E viver pela fé, sabendo que o justo vive pela fé, acreditando que Deus é quem vai preparar o chão enquanto a gente levanta os pés para pisar, é o momento em que a gente precisa acreditar, confiar, ter fé em Deus, sabendo que Deus nunca erra. Ele jamais vai errar na sua preparação, na minha preparação. Porque Deus é Deus soberano e Ele sabe exatamente o que você precisa, o que eu preciso, o que cada um de nós precisa para caminhar para os próximos passos. E às vezes Ele espera para que Ele possa preparar nossa estrutura para daí, no momento certo, no momento ideal, Ele colocá-lo nas nossas mãos. Deus nunca vai dar algo para alguém que não sabe cuidar. Deus prepara nossa responsabilidade, nossa autonomia. Deus prepara nossa mente, nos dá sabedoria, nos dá discernimento e várias outras habilidades e dons necessários para cumprir o propósito dele aqui na Terra, o propósito que Ele der nas suas mãos. Então, quando a gente vive momentos em que você não compreende muito bem o porquê das circunstâncias, o porquê que as coisas tomaram outro rumo, ou porquê que elas saíram tanto do controle das suas mãos, é porque você orou antes, talvez entregando sua vida, seu controle nas mãos de Deus. E é por isso que você não tem mais controle, porque o controle já foi transferido para as mãos dele. E o que você tem entregue nas mãos de Deus, pode confiar que está nas melhores mãos. Ou seja, o direcionamento vai ser dado por Ele, pelo dono de tudo, dono do universo. E como você tem agido diante disso? Você tem confiado? Você tem se entregado cada dia mais? Ou você tem deixado a ansiedade ou o medo dominarem seu coração? A Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de força, poder, ousadia, para que a gente possa enfrentar aquilo que Ele colocar nas nossas mãos. Então, sempre que a gente confiar mais e mais e mais em Deus, a gente vai saber que Ele vai preparar tudo o necessário diante de nós. Sempre é preciso fazer o máximo que estiver nas suas mãos, como se tudo dependesse de você, mas confiar 100% em Deus, como se nada pudesse ser feito sem Ele. E quando nós compreendemos esse sistema, a gente consegue compreender que nosso esforço tem que ser o máximo do que a gente conseguir fazer, considerando o nosso contexto, as ferramentas que nós temos, nossas fragilidades, respeitando nossos limites, compreendendo aquilo que a gente consegue fazer e o que a gente não consegue.
mas dedicando ao máximo do que a gente consegue fazer por algo. E ao mesmo tempo, compreender que Deus é quem prepara aquilo que a gente não consegue. Deus é quem traz as circunstâncias, Ele é quem coloca em nós o querer e realizar. E às vezes você vai caminhando e preparando algo que você imagina que vai ser um caminho e um planejamento, e no meio do caminho uma ideia nova surge, um insight novo, e algo pode mudar totalmente o rumo daquele caminho, daquela conversa, daquele direcionamento, porque Deus vem e vai direcionando para onde Ele quer que a gente vá. Quando nós confiamos nele, Ele age. E é por isso que é tão importante a gente colocar nosso joelho no chão e pedir em oração para que Ele sempre esteja nos ouvindo, conectado conosco, que possa estar agindo a nosso favor. Oração é orar em prol de uma ação, é pegar a oratória que você tem, colocar diante de Deus como se você pudesse derramar o seu coração, sabendo que Deus está ouvindo, para que você possa entrar em ação depois e sabendo que Deus vai entrar em ação por você. Orar é falar com Deus, orar é você se abrir para aquele que é o dono de tudo, Criador do universo, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, porque Ele é dono de tudo. A gente não consegue fracionar nossa vida pessoal e profissional. Muitas vezes eu tenho dificuldade de explicar para algumas pessoas, porque é muito fácil você separar a área de treinamentos com a área religiosa. Mas no meu trabalho, em tudo que eu fizer, eu acredito que tudo é para a honra e glória de Deus. Ele é o único digno de toda honra, glória e louvor. Então tudo que eu fizer, eu sempre vou colocar Ele em primeiro lugar, porque é Ele quem faz por mim. Tudo é feito por Ele, para Ele, por meio dEle. A Ele sejam todas as coisas, toda honra e glória, eternamente. E amém. E quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a perder o medo de fazer, perder o medo de avançar, perder o medo de colocar tudo diante dele. Porque quando nós olhamos para nós sempre vamos ver falhas. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos aquele que é dono de tudo, dono do universo, Criador de tudo que pode agir em seu favor, em meu favor, lembrando que tudo é para a honra e glória dele, e somos apenas servos aqui, pessoas que estão aqui para servir, para ajudar, para auxiliar, para cumprir planos e algo que ele coloca nos nossos corações. Então, mais do que qualquer desenvolvimento humano, é preciso compreender. Nós vamos buscar sempre nos desenvolver como seres humanos, mas somos seres humanos. E jamais deixaremos de ser apenas uma criatura nas mãos de um poderoso Deus, que tudo faz e tudo prepara para nós. Então, reconhecer a presença dele é fundamental para que a gente possa compreender o nosso lugar aqui. E muitas vezes a gente busca o momento ideal para cumprir sonhos, projetos, planos, colocamos no papel, fazemos planejamento, ou simplesmente vamos lá e fazemos o que der vontade. E acima de tudo, é preciso compreender que se Deus não colocar de forma clara a vontade dele, a missão que ele tem para o nosso coração, nós não vamos compreender que algumas dessas missões ele vai deixar claro desde o início. Outras ele vai abrir no meio do caminho, como ele fez com Abraão. Então, mais do que esperar o momento certo, é saber se você está preparado para esse momento. Qual é a preparação que você tem que ter para o momento certo de Deus na sua vida, para que Deus traga os sonhos que Ele quer para você, para que as oportunidades, os trabalhos e aquilo que você precisa fazer aconteça na sua vida da melhor maneira possível. Eu não sei qual é o propósito, mas eu sei que se você está ouvindo esse podcast hoje, Deus tem um plano para você. E se isso chegou até você de alguma maneira, é porque talvez Deus queira falar exatamente, exclusivamente com você, ao seu coração. Deus ama você, mas Ele é gentil, Ele vai esperar você procurar a presença dEle.
Ele não vai te obrigar jamais a buscar a presença dele, mas Ele está te dando vida todos os dias para que você busque a presença dele. E às vezes apenas com comunhão com Deus, apenas reconhecendo, nos entregando diante dele, é que a gente consegue identificar o momento ideal para agir, o momento ideal para pensar, o momento ideal para esperar, compreender que há tempo para tudo. Há tempo de você crescer, plantar, colher, abraçar, deixar de abraçar. E há tempo de você esperar, agir, refletir, pensar, descansar, trabalhar. E há tempo de você saber que mudanças acontecem e que precisamos sempre buscar a renovação das nossas mentes, porque o nosso culto racional diante de Deus é a gente não se conformar com este século, com as coisas que vêm, mas estarmos sempre renovando nossa mente em Cristo, para que a gente possa buscar sermos nova criatura onde quer que a gente vá, fazendo o que for necessário, aquilo que Deus coloca no seu coração, no meu coração, sabendo que muitas vezes a gente planeja coisas e busca produtividade. E é claro que a gente precisa sim buscar fazer as coisas da melhor maneira possível, mas além do que conhecimentos de homens, é preciso compreender a sabedoria de Deus, que só Ele pode dar para você, para mim, só Ele pode estender através da sua mão poderosa, alcançando a sua vida e a minha. A partir do momento que a gente compreende que somos nova criatura e é Cristo quem vive em nós, as coisas começam a mudar, novos rumos começam a acontecer e a gente consegue compreender que Deus, Ele prepara tudo certo no momento certo, mas nem sempre Ele revela para nós, porque Ele quer que a gente confie. E às vezes, se Ele revelar antes, a gente acaba estragando tudo. Então, para que isso não aconteça, confie no trabalhar de Deus na sua vida, confie no que Ele pode fazer por você. E saiba que fé sem obras é morta. Ou seja, se você acredita que isso é possível, você precisa agir, porque se você não agir, as coisas não vão acontecer. Mas é preciso crer e agir. Crer e começar a agir como se já estivesse acontecendo, para que Deus possa ver o seu esforço, a sua oração e te recompensar da forma com que Ele quer, preparando o melhor para você conforme o seu caminhar. O justo vive pela fé, e a fé é aquela esperança, certeza daquilo que a gente se espera e não se vê, aquilo que a gente sabe que não tem possibilidade de acontecer sozinho, mas Deus vai lá e faz acontecer ao nosso favor, muitas vezes quebrando possibilidades e fazendo as coisas acontecerem do improvável. Nunca duvide do poder de Deus na sua vida e saiba que, mais do que qualquer desenvolvimento humano, a gente precisa sempre reconhecer que quem faz as coisas em nós é um Deus maravilhoso, que tudo pode. É um Deus que vem e com pequenos ajustes muda tudo. Com pequenos pontos de mudança altera totalmente os planos nas nossas vidas. E confiar é descansar nesse Deus. Descansar como se você pudesse estar exatamente nas mãos do Criador do Universo. E quando nós paramos para contemplar esta situação, eu imagino que possa ser parecida como Pedro quando caminhou sobre as águas. Quando ele olhou para Cristo, ele descansou nos braços dele. Mas no momento em que ele deixou de olhar para Cristo, olhou para ele começou a afundar. Então, não é um momento que define o momento ideal para que você possa agir hoje ou amanhã ou enfim. Não é o momento que define isso, mas é o olhar que você tem diante do momento em que você está vivendo. Olhe para Cristo e continue caminhando, sabendo que Ele é quem prepara o chão. Ele é quem prepara tudo diante de você. Enquanto você acredita e caminha,
E se você porventura olhar para você e começar a afundar, saiba que novamente é somente desviar o olhar para Cristo e voltar a olhar para Ele. Mesmo que Ele diga que você tem pouca fé, Ele vai pegar nos seus braços e vai te levantar novamente. Porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós somos falhos e imperfeitos, mas Deus é um Deus de amor que nos acolhe, que nos ajuda, nos sustenta cada dia. Que Deus abençoe e até o próximo podcast. Gratidão.